Oi pessoal, tudo bom? Meu nome é Rafael Pereira e eu estou aqui para apresentar um material que foi produzido por 3 profissionais nessa área da educação. Esse é um material psicopedagógico, eu sou especialista na área da dislexia e das dificuldades de aprendizagem, e a Inês, que é professora do ensino fundamental, e a Irene Maluf, que é psicopedagoga. Esse material é um manual de intervenção em competências iniciais para a leitura e para a escrita. Eu apresento para vocês a capa desse manual. Como eu falei para vocês, ele é um manual de intervenção em competências iniciais para essa leitura e escrita, e ele se subdivide em várias áreas. Nesse momento, desse lado, vocês devem estar se perguntando, eu posso usar isso com que idade? Eu posso utilizar com que crianças? Na realidade, vocês podem utilizar a partir dos 4 anos de idade. Tem crianças ou até pré-adolescentes que têm dificuldade na leitura e na escrita e que muitas vezes a gente não percebe de onde vem essa dificuldade. Já passaram por todo um processo de avaliação, por todo um processo de intervenção e a gente não consegue integrar dentro das patologias que a gente tem na área da dificuldade de aprendizagem da leitura e da escrita, onde essa criança se enquadra. E a maioria das vezes ela se enquadra como um aluno que não teve a estimulação dessas pré-competências ou desses pré-requisitos. Então, o objetivo fundamental desse manual é levar os alunos a desenvolver essas competências necessárias que são preditoras da leitura e da escrita. Bem, o que atualmente sabemos ao nível e à luz das novas investigações é que muitas crianças consideradas disléxicas ou com transtornos de aprendizagem na área da leitura e da escrita, a maioria das vezes tem um grande índice elevado de ausência de estimulação nessas pré-competências. O que é isso de pré-competência? A gente pode chamar pré-competência, pré-requisito, preditor, a gente pode chamar qualquer coisa. Na realidade, o que a gente tem que perceber é que estamos falando de áreas cerebrais que devem estar estimuladas antes de a gente partir para a questão da leitura e da escrita propriamente dita. Por exemplo, uma criança que tem dificuldade na escrita enquanto aspecto motor, que tem uma caligrafia que a gente chama pouco bonita ou indecifrável, é provavelmente uma criança que tem problemas ao nível da psicomotricidade. Então, essa psicomotricidade, mais especificamente a motricidade fina, é uma temática que deve ser estimulada antes de ser trabalhada a questão da escrita propriamente dita. E é esse o conceito de pré-requisito, é esse o conceito de preditor para a leitura e para a escrita. E o mesmo acontece em relação à questão da leitura. Crianças que não tenham desenvolvido, por exemplo, a questão da consciência fonológica, que é uma das áreas ou sub-áreas da linguagem, muito dificilmente elas terão uma aprendizagem formal da leitura e da escrita de maneira facilitada. Então, todas essas pré-competências foram pensadas por nós, autores, para colocar no manual de estimulação para fazer o estímulo dessas regiões cerebrais que são necessárias à leitura e à escrita. Na realidade, você pode começar a partir dos 4 anos, não tem uma idade limite, obviamente que se você pegar um jovem adulto com 20 anos que você acha que precisa estimular algumas dessas áreas, você vai ter que adaptar o instrumento para imagens e exercícios adaptados à sua idade. Mas efetivamente, entre os 4 e os 14 anos, você pode utilizar esse manual de intervenção tal e qual como ele está, pela ordem que ele está, porque essa é a sequência de estimulação cerebral adequada. Depois, é importante que vocês percebam que dentro de todas as áreas de estimulação, tudo o que for sonoro, vocês vão encontrar num link online, onde podem descarregar para o vosso laptop, para o vosso iPad, para o vosso instrumento de trabalho mais informatizado e onde depois vocês podem apresentar para o aluno. Então, tudo que seja memória auditiva, tudo que seja maturidade perceptiva auditiva, tudo que seja linguagem ao nível da consciência fonológica, tem dezenas e dezenas de exercícios para serem trabalhados através desse link online. Mas vamos por partes, porque esse manual também está dividido por partes. Está dividido por aquelas áreas que nós consideramos fundamentais para a estimulação. Ele começa exatamente pela estimulação da maturidade perceptiva. Antes de existir uma integração sensorial, ou seja, antes da criança fazer a aquisição daquilo que é sensório-cognitivo, tem que existir uma capacidade de maturação cerebral, de maturidade perceptiva, porque senão essa integração será muito mais difícil ou poderá não acontecer.
Então, na prática, essa maturidade perceptiva vai estimular a maturidade perceptiva visual e a maturidade perceptiva auditiva. Depois dessa maturidade perceptiva, a gente tem a motricidade também. Essa motricidade ela é fundamental, tal como eu referi no início dessa gravação, em que os aspectos da motricidade, quando não estão desenvolvidos, eles vão ter uma interferência direta na leitura e na escrita e até na matemática. E o que a gente privilegiou nesse manual, tanto eu como a Inês, como a Irene, foi essa questão da motricidade fina, muito mais do que a motricidade ampla, que é muito mais além do que aquilo que é a educação infantil. Depois a gente tem a linguagem, que está dividida em expressão oral, compreensão oral e consciência fonológica nas suas bases mais elementares. E não esquecemos também uma área específica do esquema corporal e da orientação espaço-temporal. Uma criança que não conheça no seu corpo a sua direita, a sua esquerda, no corpo do outro, a direita e a esquerda, provavelmente na leitura, quando vai encontrar o código no plano, terá uma grande dificuldade em decifrar se aquela letra está escrita para a direita ou se está escrita para a esquerda. Uma outra característica que nós decidimos privilegiar nesse manual é que ele é todo colorido. Não existe exercício sem cor, exatamente por causa da estimulação cerebral. E isso é fundamental. Outra situação que a gente privilegiou também foi o fato de que muitos dos exercícios são realizados com adesivos. Esse adesivo é retirado e é aplicado no exercício que a própria criança está realizando. A gente sabe que em termos de motivação, isso ativa circuitos neuronais completamente diferenciados do que aquele exercício em cima de uma mesa para que a criança, bem, agora você pode copiar, você agora pode escrever. É claro, isso pode ser um exercício válido, mas esse de estimulação de pré-competências exige que seja feito dessa forma. À medida que vocês forem descobrindo esse manual, vocês vão perceber que a gente privilegiou também a utilização de exercícios no âmbito do xadrez, que milenarmente é conhecido como o melhor jogo de treino cognitivo. Então, esses exercícios de estimulação cognitiva através do xadrez são da responsabilidade do professor Ari Gonçalves, lá do Rio de Janeiro, a quem eu mando um abraço e a quem a gente agradece a participação exemplar nesse manual. Depois, tem exercícios também, aqui alguns exemplos de exercícios de consciência fonológica, que a gente encontra aqui, e a gente também trabalhou com uma parte de mapas mentais que vocês vão encontrar. No final desse manual, como se ainda não bastasse, a gente coloca os desafios para a criança, que são desafios que não foram trabalhados nas outras áreas anteriores, mas que são tão ou mais importantes como responsabilidade para essa aprendizagem, essa aquisição da leitura e da escrita. E por isso tem exercícios de psicomotricidade, de maturidade perceptiva, de esquema corporal, de orientação no espaço, de linguagem, que não estão dentro, especificamente, das áreas que eu acabei de descrever, estão como desafio exatamente porque não é um exercício banal de realização no próprio manual. Vocês vão ter sempre exercícios surpresa de estimulação em termos de maturidade perceptiva visual e maturidade perceptiva auditiva, em que a criança vai ter que se projetar, se imaginar numa determinada situação e posição para conseguir identificar qual a imagem correta que deve ser também selecionada. Depois, alguns exercícios de psicomotricidade que podem ser realizados em sala de aula ou fora de sala de aula. Podem ser utilizados em contexto clínico e em contexto psicopedagógico ou pedagógico. O que é importante vocês perceberem desse lado é que quando nós elaboramos esse material, a gente utilizou aquilo que se chama as técnicas de neurociência. Não importa agora perceber o que isso quer dizer, importa perceber que a estrutura que está dentro desse manual é a estrutura indicada para estimular essas pré-competências que são responsáveis pela leitura e pela escrita. Há pouco eu falava também da questão da compreensão da linguagem. Aqui vocês têm compreensão textual também, que muito raramente ela é trabalhada. Agora, nesse momento vocês estão dizendo assim, bem, mas com 4 anos a criança ela não sabe ler, como vai fazer compreensão textual? Muito bem, pergunta extremamente pertinente. Então eu respondo. Se a criança não souber ler, todos os exercícios que estão colocados aqui nesse manual, eles podem ser realizados oralmente. A criança não precisa dominar a técnica de leitura e escrita. Aliás, ele é utilizado maioritariamente para quem não domina, embora possa ser também utilizado para quem já está
alfabetizado também. Tanto eu, como a Inês, como a Irene, desejamos sinceramente que vocês utilizem esse manual muitas vezes. Que utilizem, que cortem, que colem, que pintem. Isso significa que ele é completamente manipulado, significa que ele está dando resultado e acredito que quem vai agradecer são os vossos alunos. E foi pensando neles que a gente produziu esse manual. Até a próxima. Obrigado.